Situação de prédios históricos preocupa em Araraquara. São vários locais que foram esquecidos pelo poder público, estão largados à própria sorte. Interditado. É assim que se encontra o Teatro Municipal de Araraquara desde março deste ano. Palco de grandes apresentações, o protagonista agora é o vazio. Neste cenário, infiltração, rachaduras, vidros quebrados, pichações e cupins. No espetáculo do abandono, o Teatro Municipal não está sozinho. Se junta a outros prédios do patrimônio histórico de grande valor cultural. O mapeamento da Secretaria de Cultura mostrou que Araraquara não tem o que comemorar quando o assunto é preservação. As estações ferroviárias do distrito de Bueno de Andrada e do centro da cidade, além da própria Casa da Cultura, precisam urgentemente de intervenção. Os prédios já têm projetos de restauração, mas faltam recursos. A gente tem um quadro de deterioração do patrimônio histórico, arquitetônico, urbanístico muito acentuado, um quadro preocupante. As informações que compõem este mapeamento foram levantadas ao longo dos últimos 2 meses e serão apresentadas aos novos membros do CONFARA, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Araraquara. Com este material será possível, por exemplo, traçar prioridades quanto à conservação de prédios e pedidos de tombamento. Em Araraquara, 50% dos prédios históricos são tombados, porém faltam efeitos práticos de preservação. O Palacete das Rosas está infestado de cupins. O piso e o forro estão comprometidos. As calhas precisam ser refeitas e o telhado trocado. Se os prédios sofrem com a ação do tempo, o mesmo também acontece pela intervenção do homem. Recentemente, o casarão do assentamento Bela Vista do Chibarro teve parte da parede quebrada durante um programa de televisão. O caso foi parar no Ministério Público Estadual. Tem prédios que estão em processo de tombamento em ruínas, que não tem, assim, só com muito investimento e investimento muito grande, que poderia se pensar a restauração dele e ainda tem que pensar um projeto de ocupação desses espaços, porque eles só chegaram nesse momento estar em ruínas porque não houve uma ocupação. Sem dinheiro, o município deve encaminhar à Câmara, na volta do recesso parlamentar, o projeto de lei que cria o Fundo Municipal para o Patrimônio. O FID será o suspiro para uma pasta que tem baixa participação no orçamento municipal. Uma conversa com um promotor de justiça da cidade, ele nos orientou a criar o FID, que é o nosso Fundo Municipal de Interesses Difusos, que é um recurso próprio que fica no município para ser investido em patrimônio. E é uma forma da gente gestar um orçamento para a própria Coordenadoria de Patrimônio e, assim, tendo o CONFARA como grande conselho que delibera sobre essas políticas públicas. Aqui há muito a ser feito e a possibilidade muito séria, muito firme da gente intervir e recuperar e salvar com muita folga aquilo que hoje está em risco. Milton Filho, de Araraquara, para o Jornal da Clube. E agora, ao vivo, mais informações sobre esse assunto. Milton. André, os novos membros do CONFARA já tomaram posse. Eles devem utilizar este mapeamento para fazer um diagnóstico da situação do patrimônio histórico e cultural aqui de Araraquara. Nós procuramos a nova presidente do CONFARA, mas ela informou que ainda é muito cedo para se manifestar sobre este assunto. Eu converso agora com a arquiteta e urbanista para comentar o cenário do patrimônio histórico e cultural aqui de Araraquara, Alessandra Lima. Alessandra, este mapeamento ele mostra uma situação preocupante, com 4 prédios com necessidades urgentes de intervenção. Um deles é o Teatro Municipal, de onde nós falamos neste momento. Por que a situação chegou a esse ponto? Boa tarde. Boa tarde, Milton. Boa tarde. Nós temos alguns prédios tombados no município, alguns de preservação. Praticamente são 28 prédios, dentre eles uma grande parte pública. Ao longo dos anos, e podemos falar de vários anos, houve várias intervenções no sentido de manutenção e não numa reforma estruturante, que muitas vezes faz necessário em alguns prédios. No começo do ano, junto com a coordenadora de acervos de patrimônio histórico, a Fabiana, e agora estando na gerência de patrimônio histórico, nós fizemos um mapeamento, procuramos conhecer a situação realmente dos edifícios tombados e preservados na cidade, para que pudéssemos realmente ter um panorama. E eles nos mostram realmente, nesse momento, prioridades para algumas edificações, como você já apontou que são 4, que necessitam realmente de uma reforma ou uma manutenção, e alguns até modernização, como, por exemplo, permitir acessibilidades. E este mapeamento ele deve indicar efeitos mais práticos?
Sim, além de a gente conhecer o histórico, a importância do edifício, o valor arquitetônico, o projeto, o seu tempo, a sua idade, né, ao longo da sua importância aqui no município, ele tem um relatório fotográfico juntamente com relatórios, junto com engenheiros civis, para que a gente pudesse realmente entender o quão temos que mexer nesses edifícios. E daí nos ajudar a buscar recursos. Nós já fizemos, por exemplo, os projetos desses prédios principais. Não sei se você já citou, mas envolve o Palácio das Rosas, Casa da Cultura, o próprio museu, aqui o teatro, o qual nós já encaminhamos desde o começo do ano os projetos para o Ministério do Turismo, em busca de recursos. Também, então, portanto, já tem orçamento, tem projetos para que a gente pudesse, de fato, agir, né, de maneira coerente e de acordo com o que preconiza a lei. Tá certo, Alessandra. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco nós trazemos que um homem de 65 anos foi preso acusado de estuprar a própria neta por quase 4 anos. André Costa. Até já então, Milton.